Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã, nós reunidos aqui com esse episódio, o Felipe aqui presente hoje, peguei ele no Fraga, começando na hora que ele ia comer um pedaço de... Eu vou pular pro Eduardo, fala depois com ele, eu vou comendo aqui, ó. Então, na nossa mesa, hoje a gente está recebendo nosso irmão Bruno Mazetti, é uma alegria recebê-lo, mas antes de passar a palavra para ele, eu apresento aqui nosso irmão Eduardo. Bom dia, reverendo. Bom dia, Brunão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Felipe. Já acabou de comer ainda não? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, conversar aquilo que Deus fez na vida do nosso irmão Bruno, vem fazendo. O irmão Bruno, que é um irmão muito querido na nossa igreja, né? Tá ali servindo há um bom tempo. E Amém. Tenho certeza que hoje teremos informações abençoadoras para as nossas vidas. Com certeza. Fez uma cara aí, irmão, ele tá mentindo, ele tá falando sério, o que o senhor Não, acha? ele está falando sério, mas eu acho que vai ser o primeiro episódio sobre aquilo que eu faço, né? Na minha vida já há 40 anos. Meio ambiente. Acho que eu sou o único na nossa igreja. Mas em tudo Deus governa, né, Brunão? Sem dúvida. Ó, muito bom estar nessa mesa hoje, uma oportunidade pra gente aí conhecer um pouco mais a vida do irmão. Eu até tenho muita curiosidade, porque eu falo, toda vez a gente brinca, né? Eu falo, cara, esse irmão ele tem um nome jovem, né? E dá uma vontade de falar, seu Bruno. Pois é, eu brigo com todo mundo, porque eu não gosto que me chamem de seu Bruno. De seu. Nem na rua. É nosso, então é o nosso Tio Bruno. ainda vai, mas Tio vai. seu não combina comigo. Se vocês me conhecem bem, vocês vão concordar. Verdade, verdade. Muito bom estar nessa mesa, então. Passa a palavra, vamos dar seguimento aí. Então, Bruno, a gente tem seguido pensando e falando, né, uma série aqui no nosso podcast Calvinamente sobre vocação e vocações. E aquilo que você trabalha tem muita ligação com uma responsabilidade cristã comum, né, que é estar ali lidando com o meio ambiente. Mas, assim, antes da gente já entrar no aspecto mais técnico, profissional, não que a gente vai também querer estar abordando tudo isso, mas a gente queria saber assim, um pouco mais como que isso começou na infância, o que atraiu, se já veio lá do início, na mocidade, como é que isso se dá, assim, esse seu chamado, a sua vocação para essa área? Anda de moto, não? Não anda. Andei. Faz quase 40 anos que eu, como eu disse, vendi minha última moto. Então Que eu- pronto, já acabamos o assunto, vamos voltar lá. Vamos voltar para o meio É muito. ambiente, para engenharia florestal, né? Essa é a sua Ecologia, formação. ecologia é minha formação. Aconteceu, eu creio que quando eu era garoto, vocês, não sei se todos sabem, mas eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 1 ano e meio quando meu pai faleceu, a Cecília tinha 3 anos e minha irmã caçula, Cezinha, tinha 8 dias. Ele faleceu com 33 anos, com um aneurisma cerebral, pra vocês terem uma ideia. E nós fomos morar de Monte Aprazível, onde nós morávamos, em General Salgado, com nossos avós maternos. E eles, então, ali, meu avô tinha um cartório e tinha adquirido recentemente uma propriedade rural, uma fazenda, próximo ali do distrito de Prudêncio e Moraes, entre General Salgado e Jales. E ali eu passava boa parte da minha infância, né? Enquanto eu não estava na escola, naquele tempo a gente ia para a escola só com 7 anos, e morei na fazenda com a minha avó e minha irmã mais nova. Minha irmã mais velha e a minha tia, que era praticamente irmã, igual, já iam para a escola. E ali eu tive um contato com a natureza muito intenso, que eu me recordo até hoje. A fazenda do meu avô era um paraíso aqui na terra para nós. E a gente, ali, eu vivia andando para o mato, beira de rio, pescando. Eu creio que ali começou essa semente ambientalista a ser implantada em mim, né? Com o passar do tempo, já vindo para Rio Preto, com meus 15 anos, eu vim fazer o colégio aqui no Instituto Monsenhor Gonçalves. E eu tinha, naquele tempo, os colégios estaduais eram ótimos, né? E o Instituto era um dos melhores colégios de Rio Preto. Eu tive meu professor Oswaldir Castro, vivo até hoje, uma personalidade na ciência biológica. E ele deu a disciplina no 2º colegial de ecologia. Eu me identifiquei tanto com aquela matéria, com a beleza
das definições sobre meio ambiente e associava aquilo à minha infância. E eu me apaixonei. Falei, eu preciso fazer isso. Aí minha mãe disse, mas onde você vai fazer isso? E o próprio professor Oswaldinho falou para mim, no Brasil não tem esse curso, você vai ter que ir para os Estados Unidos. E eu estava recém-chegado dos Estados Unidos, que eu fiz 6 meses de intercâmbio, e lá também eu não imaginava que pudesse ter uma escola de ecologia. Cheguei até a entrar em contato na época com a família onde eu fiquei, e eles disseram que tinha universidade em Los Angeles, que tinha esse curso e tal, mas eu comecei a ver que estava muito distante de mim aquilo. E aí comecei a preparar-me para o cursinho, fui fazer agronomia, ou me preparar para agronomia, que era o que eu acho que mais se aproximava. E aí a Unesp criou um curso de ecologia em 76. E eu, mais do que depressa, prestei agronomia, mas prestei ecologia também na Unesp de Rio Claro. No ano que... No ano seguinte. Aliás, 2 anos depois do término ali do ensino médio. Do ensino médio, eu fiz 1 ano de cursinho, né? E aí, nesse ano, abri o curso de ecologia em Rio Claro. Você morou nos Estados Unidos? Fez intercâmbio aonde? Eu fiz interior, assim, na Califórnia, na cidade de San Diego. Ah. Cidade de San Diego. A mesma cidade que o filho do Cabreira, do Toninho Cabreira, o Antônio, fez a universidade, San Diego. É quase divisa com o México, né? E ali, então, isso foi em 73. Aí, em 74, eu fiz o colegial, junto com o tiro de guerra. Em 75, eu fiz o cursinho. E aí foi anunciado esse curso novo de ecologia em Rio Claro. Mais do que depressa eu me inscrevi. Tinha me preparado, entrei e fiz esse curso. No caso, essa época, vocês já faziam parte da igreja, né? A sua mãe é a Dona Floraci, Dona né? Floraci, isso. A sua mãe a gente conheceu, né? Teve um convívio até, ela participou da igreja, né? E a avó Davina. A avó Davina, a eu avó não Davina cheguei você não chegou a conhecer. Não. A mãe da avó Floraci, da mãe Floraci, né? Hoje tem um monte de neto. E mãe também da Dorinha, que é a mãe do Toninho Cabreira. Elas são irmãs. E assim, né, complementando, o meu tio, Antônio, me levava para as fazendas, naquele tempo, para abrir porteira, abrir chave e tal. Sempre me levou, especialmente final de semana. Então eu tive um apego muito grande com a natureza, né? Lógico, com a fazenda, criação, roça, gado, tudo isso aí foi muito intenso na minha infância, muito bom. Mas, e voltando aonde você me perguntou, pastor, a minha avó e o meu avô, o meu primo sabe com mais detalhes essas informações. O meu avô foi um dos primeiros a virem, a frequentarem a igreja presbiteriana de Rio Preto. Inclusive, o primeiro pastor que veio para São José de Rio Preto, aqui para a nossa igreja, ele veio de Novo Horizonte. E o meu avô, parece que tinha, ou arrumou um caminhãozinho para buscar a mudança desse pastor em Novo Horizonte para vir para Rio Preto. O senhor Moisés também conhece essa história, né? Que é o esposo da Dona Davina. Da Dona Davina, o Pedro Carvalho. Então, meu avô faleceu em 71, já faz bastante tempo. É um homem muito querido, lógico, né? Interessante, porque é bem ali na raiz da nossa igreja mesmo. Sim, né? sim. E a minha bisavó materna veio de Catanduva, vocês também talvez tenham ouvido essa história de como que ela frequentou a igreja lá em Catanduva, o meu avô, o meu bisavô, né? Então eu gosto de falar isso, né? Eu tenho a minha bisavó, a minha avó Davina, a minha mãe, eu e os meus filhos. Os meus filhos são a 5ª geração. Aqui na nossa igreja. Na nossa igreja de presbiterianos. Olha que bem. Isso é uma alegria para mim, né? E agora nós já temos a 6ª geração aí, né? A Heloísa, a Lorena, o Augusto. Muito jóia, né? Mas interessante, Brunão, você estava fazendo o cursinho, queria ecologia, não existia o curso. Sim. E aí foi justamente no ano seguinte que você ia prestar, ou naquele ano 2 anos, né? Foi 73, 72... 73, segundo semestre de 73, eu fiz esse curso de ecologia com o professor Oswaldinho no Instituto, e em 74, nem sabia que poderia ter esse curso. Foi quando eu fui ver para voltar para os Estados Unidos, tal, mas era uma coisa impraticável, né? Na época, inviável. Em 75, que eu fiz o ano de cursinho para entrar em agronomia,
foi anunciado o curso de ecologia. O irmão do meu cunhado fazia geologia em Rio Claro e ele que falou, olha, você gosta de ecologia, vai abrir um curso de ecologia, vai ser o primeiro do Brasil. Olha. E eu fiz esse curso na Unesp, é o primeiro do Brasil, existe até hoje. Primeiro do Brasil e você fez parte da primeira Da primeira turma? turma, eu sou da primeira turma, nós formamos em 29 pessoas. Tenho contato com pelo menos metade desse grupo ainda, né? E ali, a maioria, inclusive, foi para a universidade, né? Eu, logo depois, fui para a CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, que cuida de meio ambiente, especificamente poluição ambiental, que é o que eu não vou dizer que eu me especializei, né? Mas eu me ambientei mais na área de controle de poluição. Assim, por ser um curso novo, em um contexto, não sei dizer se havia, assim, talvez um preconceito. A dona Floraci, de repente, falou, poxa, fazer direito, medicina, ecologia, né? Teve A minha mãe foi muito esse preconceito. incentivadora, mas assim, no meio de amigos e tal, eu tinha que explicar o que era aquilo, né? Muitos brincavam comigo se aquele era um curso de... como é que eles falavam? Paisagismo, alguma coisa assim? Pois é, falavam de tudo, né? Se tinha ligação com agronomia, ou se era alguma coisa que um dia eu ia poder trabalhar com isso. Realmente, naquele tempo, estava começando ainda esse discurso. Para vocês terem uma ideia, em 1972, né, 4 anos antes de eu começar esse curso, de abrir esse curso, foi a Convenção de Estocolmo, a primeira convenção sobre o meio ambiente no mundo. Ali começou-se a falar de meio ambiente, da necessidade da preservação, dos cuidados com os recursos naturais, que nem tudo era infinito, né? Muita coisa podia acabar se nós não cuidássemos. E ali começou esse levante, digamos assim, da preservação ambiental. 4 anos antes de surgir esse curso, eu fazer. Então, eu gosto de dizer que eu estou bem no começo da história do controle ambiental do mundo todo, né? Porque antes não se falava muito. Antes dessa Convenção de Estocolmo, praticamente não se falava de ecologia, dessa de meio responsabilidade, ambiente, né? Dessa responsabilidade, né? E eu, assim, aproveitando para dizer da importância, né, do lado cristão, o pastor vai saber muito melhor que eu, mas ali em Gênesis, no 2º capítulo, depois que Deus, no 1º capítulo, criou tudo, né? Desde a luz, das águas, os animais, e tudo aquilo que ele fez, ele dizia, e viu que foi bom. E viu que foi bom. Até o homem, né, até Adão, e aí ele disse a Adão que ali no paraíso, a terra, né, era para ele cultivar e guardar. Eu até na minha Bíblia eu tenho em vermelho lá escrito, e guardar, né? Então, acho que foi a primeira, assim que ele fez e deu ao homem a terra, ele disse, cultive e guarde. Então, a preservação ambiental, pastor, ela é lá de Gênesis, né? Sim. A determinação. Então, o que eu imagino que nesse início, né, quando surge realmente esse olhar cuidadoso para o meio ambiente, para a questão ambiental, a preocupação ela fosse ali uma preocupação legítima. Talvez o que foi acontecendo depois, não sei, isso acabou virando de certa forma uma ideologia que não necessariamente tenha realmente essa preocupação, talvez um envolvimento, um desvio, né, de outros interesses, né, que usa desse discurso para disseminar talvez algo que não seja realmente essa preocupação. Mas eu creio que isso foi no decorrer talvez Você consegue enxergar isso ou não? Consigo. Isso é uma coisa que o ambientalista profissional, né? Hoje nós temos o engenheiro ambiental. O Pedro, meu filho mais velho, é engenheiro ambiental. Trabalha comigo parte do tempo. E é uma profissão, né? Então, aquele que trabalha com o meio ambiente para, não só para, obviamente, preservar, mas que ele tenha responsabilidade profissional, ele é muito diferente do ambientalista
de discurso, né? Ativista, você fala. Ativista é a palavra correta. O ativismo, ele é muito pouco aproveitado, né? Muito pouco bem intencionado, na minha opinião, porque você vê questões políticas muito acentuadas, onde o desvio do interesse pela preservação é como o senhor disse, é um desvio mesmo, né? Aquele que preserva, ele preserva pensando em todas as coisas. Uhum. A preservação não é você dizer, olha, essa árvore não pode cortar. Não, ela pode ser cortada sim. Esse animal não pode ser abatido. Imagine, hoje em dia você fala em vegetariano, em galvão. Como é que fala? Que não come. Não tem Fugiu agora. Já inventam tantos nomes que Quer já está dizer, difícil. tudo isso daí faz parte da natureza, faz Vegano. parte vegano. Isso. Faz parte da natureza, faz parte daquilo que Deus deu para a gente cultivar, criar e cuidar. E guardar, né? A gente não vai falar de vegano? Vamos entrar nessa polêmica aí, não? Acho melhor não. Mas sim, pastor, existe esse desvio. E eu sempre falo do ambientalista teórico, do discurso e do prático. Uhum. Aquele que faz, vive e diz. Ele é bastante racional. Ele é bastante racional. Até a ideia de ambiente, ela está relacionada não só com um aspecto, né? É interessante isso, olhar para a questão da árvore, mas o propósito em torno, o benefício ou malefício de se deixar ou de se cortar. Então, o olhar é muito mais amplo. Muito mais né? amplo. Não é simplesmente uma ideologia ali Sim. abstrata. Sim. Olha, o Brasil é o bioma mais, na minha opinião, e com certeza é o grande, a gente fala bioma, que é uma extensão ambiental definida, como, por exemplo, um país, um continente, né, uma grande região, que ainda preserva e ainda tem a sua floresta nativa. 49% do território nacional é de floresta preservada. Né? E quase 51% é de áreas consideradas agricultáveis, ou já prontas, ou já sem a vegetação. Então, nós temos a metade do país praticamente preservada. E essa metade do país que já não tem mais a floresta, e ela é vocacionada para a agricultura, 26% dessa área, um quarto, portanto, isso representa um quarto do território nacional. Dentro dessas áreas que são as propriedades rurais, produtivas, 26% estão já destinadas ao reflorestamento. Vejam que coisa interessante isso. Isso é uma responsabilidade sendo colocada em prática. Muito né? prática, porque a gente vê no Brasil, especialmente pessoas de fora, né? Como o senhor disse, o uso político disso, porque não pode isso, o Brasil polui muito, que o Brasil corta muito mato. Tudo bem, tem essa realidade, e isso tem que ser fiscalizado. Mas o que não pode, por exemplo, na minha opinião, é denegrir, por exemplo, o produtor. O produtor é o maior preservacionista que nós temos hoje. E o maior interessado também. E maior né? interessado, sabe? E maior interessado. Porque, veja bem, a responsabilidade é tão grande, porque nós já ouvimos falar que de cada 4 pratos de comida do mundo, um desses pratos sai do Brasil, da produção agrícola brasileira. E nós temos, nessa produção dessas áreas que eu disse, aí 49,5% de áreas, 51% de áreas já prontas para a agricultura e já praticando a agricultura, apenas 7,6% é utilizada. Nós temos ainda uma quantidade enorme de terra que não está sendo utilizada e já está pronta. Portanto, o Brasil não precisa derrubar mato. Ele não precisa. É um engano muito grande. O que acontece ainda é avançar nas matas por causa da mineração e da exploração da madeira. Para colocar, para aumentar as fronteiras agrícolas, por exemplo, ou da agropecuária, é muito pouco, é
é desconsiderável que isso acontece, né? É muito pouco mesmo. Mesmo porque quando essa área ela está sendo ali, no caso, usada ou já tem essa pretensão de forma legítima para ser trabalhada na agricultura ou na pecuária, vai haver também uma fiscalização mais severa, né? Porque ela está sendo Sim. essa área ali, ela está sendo já cuidada, ou já se tem essa atenção para ela. Agora, uma área que está ali simplesmente como uma reserva, fica mais vulnerável, né? Para a questão Sim. de um desmatamento, por exemplo, algo assim, né? Sim, Então a gente vê que, de certa forma, Nós valeria a pena esse incentivo para essas áreas rurais, para elas serem usadas, porque assim seriam também mais bem cuidadas, né? Sim, sim, mas bem cuidadas. Nós temos hoje um programa, já há algum tempo, é o famoso CAR, o CAR, que é a Certificação Ambiental Rural, que você tem esse documento e mostra que a tua propriedade tem tanto de terra agrícola e tanto de reserva ou destinada à reserva, Obrigatória, né? são esses 26%, corresponde a um quarto Uhum. das terras brasileiras, estão destinadas por lei a serem preservadas. E quem é que implanta, já implantou e vai implantar essas áreas de reflorestamento? Os produtores rurais. Então, eu sou um defensor do produtor rural porque esse é o segmento da sociedade brasileira que preserva de fato. E eu posso te dizer que a maior parte do ambientalista ativista, ele só atrapalha, ele denigre a imagem do Brasil. Eu cheguei a ouvir, pastor Eduardo, Felipe, eu cheguei a ouvir nos noticiários que o Brasil é um grande poluidor ambiental, né? Em termos de fumaça, de furar a camada de ozônio, uma espécie de poluição ambiental, inclusive poluição das águas. Uhum. A China, sozinha, ela é responsável por 30% da poluição do mundo. Os Estados Unidos, 26%. A Europa toda, 25%. E o Brasil, com essa extensão, e com esse noticiário todo aí fora, 1,7%. Você vê que, então, o nosso país ele é vítima de muita exploração política e, pior, mentirosa, não é verdade, né? O que se fala em termos de degradação ambiental do Brasil. Muito por conta de interesses assim Muito interesse, muita coisa que a gente nem sabe. Eu acho que isso o é um motivo, pouco né? de regionalizado também. Porque assim, o pessoal vai lá para São Paulo, aí pega um pouco daquela realidade, aí você vai para algumas áreas do Rio de Janeiro, aí pega aquelas realidades e transforma aquilo como sendo a verdade do Brasil. E Sim. o que é bem diferente, são áreas pequenas, né? E assim, pontos isolados, vamos É. pensar. Porque, de fato, é bem possível que tenha, assim, como todo ramo, né, tenham profissionais mal intencionados. Então, Sim, talvez sim. tenha agricultor que não Sim, tem essa responsabilidade. É possível também que haja até pessoas que estão trabalhando nesse meio da engenharia florestal, que também vão estar ali agindo de uma forma não correta, né? Mas não é a realidade do todo. Até eu achei interessante essa menção. Qual é a proporção da produção do alimento produzido no Brasil com relação a todo o alimento do mundo? Um quarto. Para cada 4 pratos de comida consumidos no mundo, 1 sai do Brasil. Isso seria motivo assim de nós assim agradecermos muito a Deus, porque é algo assim extraordinário, Não, né? quando a gente olha para a realidade do nosso país, conforme nosso irmão vem dizendo, né, nosso potencial de produção, ele é gigantesco, né? E Deus nos abençoa de fato com uma área que... Olha, irmão, Deus nos abençoe em colocar o Brasil onde ele está. Porque se você for ver bem no hemisfério sul, nós temos o Brasil, em grande parte, alguns países da África e a Austrália. O Brasil é o único que tem terra em grandes quantidades e condições para produzir. Não temos inverno no hemisfério sul, praticamente. Não temos. Nós estamos num tempo de frio agora, né? Frio é uma semana, 2, 3 semanas, mas o frio que atrapalha a produção é frio
de neve, de 20 graus, 30 graus abaixo de zero. O hemisfério norte, os Estados Unidos, Canadá, todos os países da Europa, todos passam por isso. Então, eles conseguem produzir lá, bem trabalhado, 6, 7 meses por ano. E nós, os 12 meses, a gente trabalha. E essa extensão toda diária, entendeu? Então, esse clima favorável, não temos aqui grandes instabilidades, com furacões, vulcões, coisas do tipo, né? Então, eu quero frisar novamente, pastor, o que o senhor estava colocando, se lembrando aí, um quarto, né, da comida do mundo sai do Brasil. Nós temos 7,6%, 7,5% dessas áreas produtivas produzindo na agricultura e 3% na pecuária. Então, se você for fazer essa conta de 7,5% mais 3 e pouco, aí 11%, 12%, perto daqueles 51% que tem de terra agricultável. Olha só, nós podemos quadruplicar ou quintuplicar a produção, quase que, não sei se eu vou exagerar, mas talvez alimentar quase todo mundo, sem derrubar um alqueire de floresta. Só trabalhando na questão da produção. O que está pronto, sem falar tecnologia, né? Porque há 10, 20 anos atrás, você tirava 50 sacas de soja de um alqueire, hoje você tira 150. O Brasil é o primeiro país do mundo em tecnologia aplicada. Eu estou entrando um pouco na agronomia, talvez algum irmão vai poder me ajudar, até me corrigir. Mas é mais ou menos recente. Meu outro filho é agrônomo, né? Então vocês sabem disso. Você está bem assessorado, né? Tem um engenheiro. Um engenheiro ambiental e um agrônomo. Eles não me deixam mentir. Mas, enfim, eu fico assim, voltando, né? Nós, cristãos, e que conhecem essa realidade, agradecer muito a Deus por estarmos onde estamos e vivermos no país onde vivemos, cuja natureza, como um todo, é um presente real de Deus para nós. E só nós podemos usufruir tanto como disso, nação, né? como nação disso. Isso é muito importante. E voltando ali, né, essa experiência sua lá de estudo, desse impacto ali com a ecologia, por conta do professor, né, que você teve na escola. Eu estudei no Monsenhor também. Que bom. Mas já foi uma outra fase. Você pegou a época da referência. Você pegou a época que era referência. Não, eu peguei já fora da referência. E aí, assim, me ocorreu aqui que dentro disso que a gente falou, nessa mensagem talvez um pouco denegrindo a agricultura, o pecuarista, isso teve muito presente na minha época de escola ali, nos livros, né? Livros de geografia, livros de história, o que era retratado com relação à agricultura e à pecuária era aquele indivíduo que estava praticando desmatamento. Ele destrói para ganhar dinheiro. Né? E que isso deveria ser, assim, de certa forma, combatido. É uma mensagem assim, eu não vou poder falar que era precisamente isso, diretamente, mas era, de certa forma, a gente vê que foi criando essa ideia, essa imagem, né? E, de certa forma, isso é muito prejudicial, porque o inverso disso é a realidade, né? E quando a gente vê essa questão de 1 em cada 4 pratos serem produzidos no nosso país, isso me lembrou também lá a experiência de José no Egito, né? Como Deus ali esteve com José no Egito para que ele tivesse ali trabalhando a produção numa época de recessão, né, de falta de alimento no mundo, e ali naquele momento em que José do Egito esteve ali sendo usado como instrumento de Deus, passando por uma longa história ali de tribulação, ele foi instrumento de Deus para poder conservar alimento para o mundo, né, para aquele mundo da época ali, para aquela região toda que sofria por falta de alimento. Então a gente tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também um motivo de louvar a Deus. Assim. E muito, sem dúvida que sim. Por mais que possam falar, eu gosto de repetir sempre isso.
Se a gente usar o que nós temos de terra pronta para usar, que não chega a um quarto, né, disso, porque de 51% das terras aproveitáveis, estamos usando aí coisa de 11, 12 só por cento. Não precisa. A legislação hoje realmente ela é rigorosa. Aliás, a legislação ambiental brasileira é a melhor do mundo. Todos sabem disso. É lógico que um país continental como o nosso é muito difícil ser fiscalizado. E é lógico que essas áreas existentes, elas precisam sim ser preservadas, porque há muito desmatamento ilegal por conta da madeira e da mineração, principalmente, e a extensão é enorme, como as fronteiras brasileiras, né? Se você for ver, poucos países têm extensão de fronteira que o Brasil tem para ser fiscalizado. Então, o que precisa mesmo, e o que eu defendo muito, não é tanto a lei nós temos, a lei melhor que poderíamos ter. O que precisa é a conscientização. A conscientização do cidadão que ele vai ser o próprio fiscal. E aí nós entramos muito na área do saneamento, né, do lixo, da má utilização dos recursos, economizar energia. Economizar significa uso racional, né, uso otimizado de água, de energia. Sem desperdício, né? Sem desperdício, né? Porque o Brasil é o maior manancial de água doce do mundo, mas folgadamente, né? De recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A bênção está de todo lado, né? A bênção de todo lado. E mesmo assim, você fala assim, mas a água do Brasil vai acabar? Pelo uso dos brasileiros, não. Mas ele é um país que está perto do inesgotável comparado com o mundo. Então, lógico que o mundo volta aos olhos do Brasil. E aí existem aquelas ideias que, em que futuro que não vai haver água no mundo, o Brasil, se esse futuro realmente existir, o Brasil vai ter. Né? Então, em que momento que a floresta, tudo que a floresta dá, especialmente na área da medicina, o Brasil vai ter. Então, é natural que o mundo olhe para o Brasil, até porque a maior parte do mundo já devastou suas florestas e seus recursos naturais em tempos anteriores. O Brasil é um país jovem, né? Sim, em relação aos outros. Então, é natural que isso aconteça, é natural que seja fiscalizado. É muito bem fiscalizado, sim, porém, a região é muito grande. Então, tem que haver rigor nessa fiscalização, tem que haver, eu defendo isso, tá certo? Mas nós não podemos deixar que falem do país o que se tenta colocar, especialmente lá fora, né? Você citou algo assim que também me chama a atenção e, de certa forma, é algo que acontece não só com relação ao assunto da ecologia, do meio ambiente, mas em outras áreas também, que é o cidadão comum, né? A gente, no dia a dia. Às vezes a gente tem muito discurso, né? Ou critica ou apoia, mas a responsabilidade nossa mesmo ali às vezes a gente não tem isso, né? Às vezes a gente lida com as coisas de forma irresponsável. Sim. Né, na nossa casa, na nossa gestão, na gestão do nosso meio ambiente ali. Sim. E às vezes enche a boca para falar de coisas, né, ali numa esfera maior, mas ali o que está à nossa volta, às vezes a gente não se preocupa com desperdício de energia, de água na nossa casa. Enfim, isso é algo que reflete muito daquilo que necessariamente a Bíblia chama, que é essa responsabilidade. Não uma responsabilidade só de uma ideia, mas diante de Deus, reconhecendo Ele como o Criador e aquele que concede essas bênçãos, né? E se Ele concede essas bênçãos, né, no macro, assim, como nação, né, para a gente olhar para o nosso país e ver que bênção, que coisa assim extraordinária com relação ao mundo, mas isso deve ser trazido no nosso dia a dia também. Com certeza, porque a gente acaba negligenciando no sentido de esquecer, né, dos mandamentos, que amar Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, e isso reflete diretamente na questão do cuidado daquilo que Deus deu para nosso usufruto. Né? E a gente às vezes negligencia mesmo, achando que a missão é levar o evangelho, e a gente esquece realmente disso. Né? Aquela questão de boba que muita gente fala, né? Joga um papelzinho pelo vidro do carro e muitas outras coisas, né? Acaba
fazendo com que a gente esteja contribuindo para essa degradação, Uhum. né, em próprio pecado. E quando acontecem os desastres, né? Aí sim levanta-se, mas o É. que aconteceu? Não, foi a questão da falta de cuidado, do governo, enfim. Sim, É que a gente sabe que existem sim as falhas, Sim. mas e a responsabilidade individual de cada um, de saber que ele precisa exatamente. cuidar, né? Eu vi Essa- uma vez uma pessoa lá, teve uma área do Rio que foi muito reflorestada, né? E aí perguntaram para essa pessoa que as árvores que ele estava plantando demorariam muito para crescer. Aí ele falou assim: olha, pode ser que eu não veja, mas os meus filhos, os filhos dos meus filhos verão. Então é mais ou menos essa ideia, né? Da questão do próximo. Às vezes Aham. a gente fazendo algumas coisas pode não solucionar alguns problemas, né? Imediatamente, né? Imediatamente, mas alguém vai desfrutar daquilo. E por isso que Sim, nós temos que ter essa consciência. sim. Conscientização é tudo. E a conscientização está na educação. Educação com E maiúsculo, como eu gosto de dizer, que é aquela que deve sim ser dada pelo governo, né? E essa educação nossa ainda é pífia, Uhum. pífia. E a conscientização ambiental nesse quadro de educação que nós vivemos realmente é muito difícil. É muito difícil. Você viu o exemplo, você falou do papelzinho jogado, vamos falar um pouquinho mais. Quantas pessoas criticam o Estado, o governo, etc., a polícia e tal. Aí essa pessoa que critica, ele passa no sinal vermelho, ele estaciona onde é proibido. Entre tantas outras coisas, estaciona onde é lugar para deficiente. Eu estava conversando com a minha prima essa semana, ela foi no supermercado, uma moça estacionou o carro dela, moça jovem, num lugar do deficiente. Aí ela pegou, porque ela tem necessidades especiais, ela precisa de sair. Ela chegou na moça e falou: moça, você estacionou na vaga de deficiente, você viu? O que essa moça xingou e maltratou a minha prima por causa disso, ela falou que ficou sem saber o que fazer, sem reação. Eu falei: ainda bem que você não reagiu, porque era capaz dela te agredir ainda fisicamente. Então é esse o problema, educação, isso falta muito. Aí nós entramos em tantas outras, nessa área tão Vasta, né? vasta, que é a educação, que é o nosso. E eu estou falando de conscientização ambiental, que é algo para alguém que tem uma educação básica já adquirida, né? Que esse é um problema muito grande do Brasil. Mas ambientalmente o nosso Brasil ele tem pouquíssimos problemas, posso garantir. Uma preocupação minha, até assim, com relação à igreja e como pastor, é que o problema dessa questão ambiental, meio ambiente, ecologia, por ela estar sempre assim em evidência num sentido errado, isso acabar não sendo no meio cristão considerado da maneira correta e desconsiderado, né? E a gente não pode perder essa pauta, Sim. mas olhar para ela no sentido correto, né? Olhar como o Eduardo colocou, né? Se a gente tem esse mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, então, de certa forma, isso reflete necessariamente, né, essa preocupação da maneira correta, esse interesse, né, olhando realmente de forma assim legítima, o amor a Deus, reconhecendo Ele como esse Deus criador, aquele que concedeu, né, como lá no início, fazendo ali, colocando o homem no jardim e dando esse jardim para que o homem tivesse ali cuidando, cultivando, que a gente chama numa esfera, numa maneira mais ampla, né, que é o mandato cultural que o homem tem, não só com relação ao meio ambiente, à ecologia, mas tudo aquilo que ele está trabalhando. Isso está muito presente, é muito cristão a gente falar e ter essa responsabilidade, né? E daí o exemplo, né? E dar o exemplo. Eu achei legal o Bruno falar, porque assim, eu era, de certa forma, um pouco contaminado por esse discurso de que, de fato, o Brasil ocupava uma posição um pouco ruim nessas escalas. Porque, assim, a minha área de convivência, São Paulo, que tem é denso essa questão de poluição, não só no ar, mas nos rios, no entorno. E a Samela e a família dela vem do Rio de Janeiro, naquela região de Volta Redonda. Então, ali a gente tem a CSN. Então, é uma realidade um pouco diferente. Quando a gente começa a vir para cá, né, mais interior, ou subir um pouco, já muda de figura. Mas, por exemplo, em Volta Redonda, a minha sogra sempre reclama, fala: nossa, tem que fechar a janela, porque senão entra aquela poeira preta.
porque a Indústria usina... pesada, Então, esses problemas locais, e às vezes quando isso toma a mídia, acaba contaminando muito mais, né? E a gente perde a referência de verdade ampla, né, no nível Brasil, porque eles usam como referência alguns locais só. E esses locais hoje, viu, Eduardo? E especialmente em São Paulo, onde eu trabalhei no órgão ambiental por 20 anos, a fiscalização é bastante intensa e muito boa, tá? Você deu o exemplo do Rio de Janeiro, também o São Paulo começou, né? São Paulo ainda está um pouco à frente, mas esses estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sudeste, Sul, eles estão bem fiscalizados hoje. Então, mesmo esses grandes centros como Cubatão, essa região aí de Volta Redonda, de Volta né? Redonda que você disse, do Vale do Paraíba, eles são muito controlados. Sim, tem, a fumaça tem, mas a poluição é assim, você tem um nível Sim. tolerável, Uhum. né? E aquilo é estabelecido por lei. Então você monitora, você põe os seus equipamentos e controla sim. Agora, a concentração de muitas empresas no mesmo lugar, mesmo dentro desse controle, ela gera algum incômodo. E esse exemplo de Volta Redonda, em Cubatão, isso é uma realidade, né? Mas isso melhorou muito. Olha, Cubatão, eu fiz um trabalho lá na época que eu trabalhava na sede da CETESB em São Paulo, que foi assim, eu não me lembro dos números, até porque eu gostei mais de poluição das águas e não trabalhava naquela época, era só pesquisa que a gente fazia. Era assim, toneladas e toneladas de gases e particulados na atmosfera. E um trabalho durante 10, 12 anos reduziu isso em mais de 86%. Sabe? Então, você falava assim, puxa vida, aqui ainda é poluído ainda, né? Nossa, imagine isso antes como que era. Então, avançamos muito, mesmo nesses grandes centros industriais, né? Mais industrializados. A gente pode falar que melhorou e tem muito para melhorar, né? Com a Ainda. tecnologia, Sim. tem Cada muito para vez mais, melhorar. sim. Só que se a ideia correr seguindo simplesmente um passo ideológico, isso mais Não. atrapalha do que ajuda, né? Porque tem que olhar o que leva de benefício para a população, né? O desenvolvimento Sim. industrial, o alimento que precisa haver para as pessoas, os funcionários ali dependem desses grandes centros de industriais. Então, tem que ser um olhar amplo, né? Para Sim. todos os aspectos do ambiente, né? Acho que... Sem dúvida. Todo projeto de grandes instalações industriais no Brasil, eles fazem um estudo de impacto ambiental. Esse estudo leva em conta aquilo que você vai causar negativamente para o meio ambiente e aquilo que você vai causar de maneira positiva para o meio ambiente e para a sociedade. Então é um equilíbrio. Tem que ser ponderado, sabe? Ninguém consegue trabalhar, por exemplo, com poluição zero, tá? Desmatamento zero, eu acho que é possível. Nós já estamos muito próximo disso, mas poluição zero é impossível. Você sempre vai ter um residual, mas assim, administrável, vamos dizer assim. administrável. Você não vai causar problema para a saúde, não vai ter nenhum problema crônico, nada disso. Hoje, cada vez mais, a tecnologia ajuda muito, mas eu repito, a conscientização ainda é a principal ferramenta a ser trabalhada para avançarmos definitivamente para um país rico, produtivo e equilibrado ambientalmente, sabe? Então eu acredito nesse caminho através dessa ferramenta. A educação. Mais que todas, a educação. E interessante que isso também tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Com a ideia, o conceito que a gente espera assim fortalecer, que é a ideia daquilo que Calvino trouxe, né? E Calvino foi assim aquela figura que já parece tinha essa noção, né? Esse entendimento que a educação seria de fato algo que estaria ali favorecendo o desenvolvimento cristão, a vida cristã, de uma maneira realmente sólida, consistente, né? Não seguindo e se desviando para outras influências. Então ele prezou muito, né? Durante a sua
a sua vida, o seu trabalho pela educação, né? Em Genebra ali, desenvolvendo o ensino público ali, que foi algo que ele trouxe esse conceito ali na sua administração em Genebra. Então é algo interessante, né, da gente ver isso e sendo realmente de fato é essa linha mesmo, né, que está muito dentro da nossa perspectiva cristã, que é ter esse cuidado, essa preocupação com a educação. Né? Eu E sei. darmos o exemplo, né? É. Acho que acima de todos o cristão tem que dar o exemplo. Você teve lá, né, Bruno, na Costelada lá em Adolfo, né? Sim. Gostoso o lugar. Muito bom. E a primeira coisa que eu reparei é que você fez a construção toda lá atendendo 100 metros de recuo, né? Sim. E aquelas árvores todas que você plantou, não sei se foi de obrigação, mas deixou o ambiente lindíssimo, né? Muito gostoso aquele lugar. E todos os ranchos ali têm cumprem essa determinação legal, que é do Código Florestal, né? Porque Sim. esses braços de água de grande extensão, como o Rio Tietê, por exemplo, você tem que se afastar toda a obra de qualquer edificação 100 metros. Isso. Um rio menor 50 metros e os rios menores ainda 30 metros, né? Então isso daí é uma legislação que é do Código Florestal, é desde 1964 que existe e nós estamos avançando nele agora só praticamente nas últimas 2 décadas, né? Se você Isso é um perceber, avanço muito grande. o rancho ao lado do nosso lá, ele tem muito mais árvores. Muito mais árvores. Só que no caso ali foi por determinação. O nosso não, o nosso foi, meu pai ama, e aí saiu plantando lá tudo quanto é tipo de árvore frutífera, mas o rancho ao lado nosso foi autuado e teve Sim. que plantar não sei quantas árvores. Você quase não dá para passar com o carro dentro do rancho, tanta árvore. Sim, sim. Teve que ser pego pelo bolso, né? Vocês já fizeram o que tinha que ser feito. É um exemplo de uso da natureza, respeitando, né? O seu rancho, né? Tem toda a parte legal ali foi atendida e é um lugar maravilhoso. Você ganharia o quê se a tua casa estivesse na beira do rio, onde está a 100 metros do não, rio? não muda nada. Não muda nada, não é mesmo? Tem aquele espaço bonito para você descer lá. Enfim, Preservar, né? temos que fazer isso e temos que dar o exemplo como cristãos e, se possível, né, sempre mostrar que é através do conhecimento, da conscientização, que você vai ser o próprio fiscal na sua casa, né? Aquela coisa de separar o lixo, isso aqui é reciclável, isso aqui não é. Só isso, não precisa aquele monte, lembra? Aquelas cores verde, vermelho, amarelo. Não, eu sou daquele assim, ó. Que simplifica que vai dar mais funciona. certo. Né? Tudo que for reciclável pode misturar, não tem problema que vai ser bem aproveitado. E aquilo que não for, papel sujo, resto de comida, tal, esse vai para o lixo, né? Para o aterro sanitário, que é o caso na nossa região. E o resto você já separa. Uhum. Isso na residência. Na residência tem que ser feito isso. Mas se não houver um conhecimento, um desenvolvimento de educação ambiental, assim, bem simples, ali caseira, você não faz isso. Então, você faz isso para os nossos filhos. Aliás, os nossos filhos, eu tenho 68 anos, vocês são bem mais jovens, mas vocês e os nossos filhos são de uma geração que corrige os pais nesse sentido. Porque ele já aprendeu alguma coisa, né? Boa parte que teve uma educação razoável fala, não, pai, não pode jogar. Não, tem que separar. Você está usando muita água, está usando água potável para lavar a calçada. Você sabia que 40% de toda a água tratada, que é cara, não é barato, você usa na tua casa, em todo o Brasil, 40% é desperdiçada? Desperdiçada. Sabe? Então, eu fico imaginando, eu vejo aí mesmo a gente lavando com mangueira a calçada. Aquela água ali, ela é tratada, ela é cara, a pessoa paga uma conta daquela água. Calçada fora, uma vassoura, uma pazinha de lixo, resolve o problema, você não precisa lavar. Você lava a tua casa, passa um pano, etc, né? Tem água ali pro hortinha, até tudo bem, pro jardim, tudo bem. Mas lavar o chão externo com água, isso é um desperdício muito grande. Tem gente que você passa tá lavando a rua. E quase todos praticamos isso, sabe? Então, esse nível de conscientização é que faz com que a gente avance realmente num país de nossa extensão e não vamos precisar de
tanta polícia ambiental, tanto de fiscal ambiental, porque cada um, à medida que vai tendo conhecimento e vai avançando, né, nesse sentido, ele vai sendo o seu próprio fiscal. Ele não vai precisar que alguém de fora o fiscalize. E uma fiscalização que não vai ser só de discurso, né? Vai ser Exatamente. de algo de conhecimento Prático. mesmo e prático Prático. na própria vida. E dá resultado, né? É o que dá resultado. Ô Bruno, no órgão ambiental, na CETESB, né, que você teve trabalhando, como é que foi? Fiscalizei você e o seu pai. Você lembra disso lembro. lá em Votuporanga, né? Você chegou a fiscalizar ou fez uma consultoria? Você estava já na consultoria? Você saiu, aí depois foi você bem trabalha... na transição, na época da fiscalização, eu realmente não me lembro se era você que estava lá e o seu pai. Até porque você é muito novinho, né? Faz já 24 anos que eu saí do órgão ambiental. Mas acho que 24 anos eu já estava. O senhor Eu ainda estava lá. Pois é, então, provavelmente foi o final da minha fase de fiscalização e o começo de consultoria, que eu tive a oportunidade de fazer essas duas coisas para vocês. Lá no E a gente se conheceu lá, né? Porque eu não tinha vindo para a igreja ainda, exato. Nem, não tinha sido alcançado por Sim. Cristo ainda naquela época. Sim. E aí a gente Quando teve o contato aqui, por conta disso, questão profissional, trabalhando ali. E assim, uma das coisas que a gente acaba tomando, né, para nós nessa como obra de Deus mesmo, na santificação, é esse olhar, né, de responsabilidade por esses recursos vastos, né, e todos os recursos que ele nos dá, inclusive a questão ambiental, mas até assim, eu sei que deve ter muita história, né, de situações assim inusitadas com relação a isso. Mas uma das coisas que eu lembro assim que talvez, eu não sei como é isso hoje, mas era a dificuldade. A gente se deparava com um problema, se deparava com a legislação, com aquilo que precisava ser feito e mudado, mas a gente sentia ali talvez uma carência de uma orientação. De uma orientação, exatamente. A gente enfrentou muito isso, tanto Sim. é que depois a gente acabou investindo muito e o investimento que foi feito acabou não atingindo o que precisaria corresponder. Enfim, foi uma luta ali, acho que mais de 10 anos de correndo atrás, tentando resolver o problema. Hoje isso diminuiu um pouco no órgão ambiental, a forma do órgão ambiental trabalhar, isso mudou um pouco. Mas, especialmente no meu tempo de fiscalização do órgão ambiental, existia um rigor muito grande em não passar, o fiscal não passar a orientação. Muito simples. Você diz assim, olha, mas o que eu preciso fazer aqui para essa poluição diminuir? Você instala isso assim, faz isso tal. Aí você faz. Continua poluindo. Aí você vai ter que ser autuado. O seu recurso, certamente vai ser dito que você fez aquilo que o fiscal te orientou a fazer. Uhum. A lei, ali, aquela especificamente da CETESB, não fala que você tem que orientar, fala que você tem que exigir. Né? No geral falando. Então, era um cuidado muito grande que tínhamos em não... No máximo dizer assim, olha, vai lá naquele teu colega lá, que ele fez um negócio lá que deu um bom resultado. Era até aí. Mas dizer, não, faz assim, ou chama o fulano de tal para vir aqui, que ele é muito bom nisso. Ixi, isso aí era um tabu praticamente. Uhum. Não se fazia isso, e casos a gente sabe que acontecia isso, era motivo de demissão por justa causa, sabe? Poucos, mas existiu. Então, você passou por isso lá, viu, pastor? Passamos. Hoje está diferente, mas ainda o órgão ele é mais fiscalizador e menos orientador. Esse órgão, né, que eu estou me referindo, que é a CETESB. Outros órgãos têm essa incumbência, dão essa orientação, etc. Uma outra questão também que a gente enfrentou lá foi a legislação, né? Me parece que teve um período que essa legislação ela acabou sendo alterada. Sim. Né? Então, o investimento a gente tinha feito em cima a corresponder uma exigência, e aí essa exigência ela passou a ser maior, sim, e aquilo que a gente tinha feito acabou não sendo suficiente. Foi uma questão até do investimento lá na construção de uma
ali uma estação de tratamento, né? A gente gastou aí, por fim, a estação de tratamento que, na teoria, ele estava dentro da área que ela poderia ser construída, por conta de uma alteração, né, em um determinado governo, essa área foi aumentada, né, a área de preservação foi aumentada e a estação estava dentro onde ela não podia. A APP, a famosa área de proteção permanente. Isso. Sim. Então são coisas assim que a gente vê que talvez por conta dessa... eu penso que naquele momento foi muito em cima desse discurso, né, na época. Porque você tem uma legislação sendo correspondida ou estando praticada, aí por um momento aquilo acaba sendo alterado. A lei não deve retroagir, né? A gente sabe, sempre ouve isso no meio jurídico, né? Uhum. Você criou uma coisa hoje, mas você estava ontem? Aconteceu isso lá na fazenda do Toninho. Ele tinha um rancho de palafita que o pai dele fez numa época que o Código Florestal não restringia. Uhum. E ele juntou todo tipo de documento, tudo, e não conseguiu mostrar ou não conseguiu convencer, e teve que desmanchar o rancho. Quer dizer, o que um rancho com 4 pilares e umas tábuas em cima, uma cobertura, vai causar ambientalmente falando numa represa que já foi modificada, era um rio, virou uma represa? O que isso significa ambientalmente? Absolutamente nada. Eu gostaria muito de participar de um fórum assim, onde tivesse os promotores, os legisladores, para dizer para eles que algumas coisas não podem ser exigidas. São coisas muito pequenas e que não trazem ganho ambiental nenhum. Ao passo que eles não fiscalizam, por exemplo, tantas áreas que você tem de agricultura, por exemplo, especialmente os pequenos produtores, que usam, por falta de conhecimento, os defensivos agrícolas de uma maneira errada, e isso acaba carregando para o rio. Né? Leva para o rio. Isso tem um impacto tão significativo e não tem uma legislação que fica, de fato, lá na beira do rio. Das propriedades, orientando. Aí sim é bem orientativo, né? Uhum. E fiscalizando. Aí você tem um rancho lá, você tem que tirar, porque não... Um absurdo, né? São coisas que não tem... Ou até mesmo a própria construção de uma estação de tratamento que está sendo utilizada para benefício, tratamento da água. Benefício. Mas construiu um investimento na época lá, foi um investimento que a gente muito tinha feito... Muito grande. E naquele período que você fez, a legislação permitia. A partir do momento que ela mudou, não podia retroagir. Lógico que eu não conheço o caso, não estava mais, né? Nem dando assessoria para vocês, e muito menos na fiscalização, que foi bem antes, então... Mas eu sei que não deveria retroagir, né? Uhum. Não, isso aqui você fez na época que o código permitia. Agora mudou o código. Não, mas você está aqui documentado o que você fez antes? Você pode. Agora os próximos não podem. Não é assim? E foi assim, até houve isso é outra questão, mas é interessante a gente conversar, porque na época, assim, a gente apresentou um projeto de ter que fazer uma área de compensação, né? Acho que algo assim, aí, no caso, a gente faria um reflorestamento em uma outra área para compensar aquela área. Sim. Foi levado adiante, mas aí o problema já foi outro, porque, na verdade, já descapitalizou. Já descapitalizou, já tinha... Mas foi uma experiência que a gente teve ali, contato, e de certa forma, né, a gente conversando aqui, nem lembrava mais de tudo esse tempo longo, né, de história, de contato. Depois eu vim para a igreja em São José do Rio Preto, porque eu fui estudar em Franca, né, minha conversão se deu em Franca, estudando química, trabalhando lá também na área de... tratamento de efluentes e tal. Eu tive um contato longo lá. É uma área que eu gosto, assim. Até para mim, assim, conversar hoje aqui. Tá o top ali a gente tratamento teve de contato. cultura. A gente teve contato com muita coisa interessante. Hoje a gente vê realmente o benefício. Porque, assim, aquela época ainda que eu estava ali trabalhando nessa área, eu lembro que a gente tinha uma necessidade de aplicar, de fazer o tratamento, mas isso não retornava, assim, de certa forma. Era algo que você aplicava, você investia, né, no cuidado, mas isso não tinha retorno. Hoje, essas empresas ali que continuaram e que conseguiram se manter nessa orientação, hoje a gente vê que elas já têm um certo retorno, porque existe hoje
um certo reconhecimento, uma abertura de mercado que eles alcançaram hoje por conta disso, por conta dessa responsabilidade. Ambiental, sim. Então, assim, É um processo lento, né, pastor? É um processo lento. mas é um processo interessante, né? É. Que também não é tudo. Às vezes a gente está criticando muito dessa pauta num aspecto negativo que acontece, mas quando a gente olha precisamente, a gente precisa também entender a necessidade, mais uma vez, né? Sim. De ser considerado, principalmente por nós cristãos, como algo de ser olhado com atenção, né? Com cuidado, Com responsabilidade. com responsabilidade. Amém. Exatamente, pastor. Muito bom, não sei se o Felipe ele tá gostando muito do assunto, eu acredito eu, né? Por ele, eu acho que voltava na moto, né? A história da moto. É bem técnico, né? Bem específico, assim, algumas vocações, a gente fica tentando entrar no assunto, mas eu vou deixar quieto. Você Eu vou deixar porque, quando assim, se é uma coisa que a gente tem know-how, a gente entende, e a gente às vezes é hipócrita, né? A gente, como ser humano, eu tô na igreja para ser uma pessoa melhor, e eu tô servindo a Deus para ser uma pessoa melhor. Então, às vezes, vocês falando aí, a gente joga um papel, a gente cobra do próximo. Então, a gente tá falando dessa situação, sobre o meio ambiente, é muito importante. Então, eu nem entrei no assunto mérito. hoje, né? No mérito, porque às vezes Vamos falar um pouquinho de moto, então? Só pra... vamos falar que então. moto que você tinha moto, Bruno? Eu tive uma moto. A primeira moto que eu tive foi um presente do meu tio, pai do Toninho Cabreira. Uma Suzuki 90. Nossa, noventinha. Noventinha, tinha um pneu que ele deu pro Toninho lá na fazenda, andava no meio do pasto, da terra tombada, com conheço aquele moto. pneuzinho. É pequenininho, né? Pneu de carriola, o nego brinca. Mas ele é todo, como é que fala, cara, um chudinho. E largo, né? Bem largo. Largo. Aquilo andava em tudo quanto é terra, tudo mais. Essa daí foi só a primeira moto. Foi a primeira. Aí a segunda eu tive só 3. Eu comprei uma Harley Davidson brasileira que chamava Motovi. Isso, não. Mas... Aí, agora você foi você pego, hein? Mas era montada aqui no Brasil, era muito ruim. É. Na viagem de estreia, fui buscar em São Paulo, estava em Rio Claro, já perto de Campinas, ela já quebrou. Zero. Não tinha nem placado ainda, ela já quebrou no caminho. E aí? Devolveu? Aí eu fiquei, consertando, arrumando. E quanto cilindrada que é? Não era pequena, era 125. Olha, eu não sabia disso. Motov chamava. Motov ou Motovi. Mas tinha uma patente lá da Harley Davidson, por causa do desenho da Harley Davidson e tal, que eles usavam. Aí depois eu mudei para São Paulo, já casado, eu entrei no consórcio e tirei uma CB400. Aí você já subiu de nível. Aí eu peguei a moto nova lá na garagem, falei pra Sandra assim, vou ter sábado, tem pouco movimento, vou dar uma volta, vou até o shopping e tal. Meu Deus. E saí, fui, entrei, voltei em casa, botei lá, peguei a chave assim, não ando de moto nessa cidade. No dia seguinte eu vendi a moto. Tinha 25 ou 28 quilômetros só no velocímetro. Nossa, zero. Vendi. Aí eu vim já logo depois mudou, né? Veio a gravidez do Pedro e vamos voltar para o interior e tal. E não me interessei mais por moto, sabe? Mas eu ainda gosto, lógico que eu ainda gosto, né? Se você falar... ainda mais moto aqui, jovem, né? Vamos dar uma Bruno volta. É jovem. Vixe, sou jovem. Cabeça bem jovem. Sua voz é de jovem. A voz é de jovem. O nome é de jovem. Mas o nome... O cabelo é de jovem, porque eu também... Do jeito que nasci. É igual o meu. O meu Como nascemos, né? É bem jovem. Se você for ver o Augusto e a Lorena, meus netinhos, é muito parecido aqui comigo. Mas quando eu era garoto, eu morava numa cidade, como eu disse para vocês, eu fui para General Salgado. Fiquei lá dos 3 aos 13 anos. E era uma cidade pequena, então tudo que a gente fazia, futebol era número 1. Peão, bolinha de gude e tal. E a turminha dos meninos, eles tinham os grupinhos. Tinha 3, 4 Zezinho, 2, 3 Carlinho, 3, 4 Nelsinho. E quem falou que tinha mais um Bruninho na cidade? E eu falava para minha mãe, por que a senhora pôs esse nome esquisito em mim? Só tem eu, não existe outro. Não, filho, porque teu nome é bonito. No futuro. Aí, da adolescência, 14, 15 anos, eu comecei a ver que esse negócio era bom. Era um nome diferente, né? Só eu. As meninas, que nome bonito. Não conheço outro Bruno. Eu falei, esse nome é o meu nome. Muito bom. Aí espalhou culpa tua aí, Ficou hoje em bom. dia. Agradeço a minha mãe até hoje pelo meu nome. Ô Bruno, aí quando a sua mãe vem para Rio Preto, você já veio para nossa igreja?
Que a gente deu uma volta à parte técnica, pois né? é. E agora, Vamos falar agora um pouco ficou mais dessa história divertido. da igreja. Mais, Não, eu quando morava em General Salgado, a minha tia Dorinha, né, Toninho, era bem garotinho, morava aqui em Rio Preto, lá na Ercília. E nós saímos de General Salgado sábado e chegava no domingo, a gente ia na escola dominical. Foi quando eu, de 1964 a 68, 67, 68. Aí, nesse período, nós vimos na igreja, vinha na escola dominical. Eu me lembro, assim, por exemplo, do Marquinho, da Flavinha, Marcos Prisco. O pai dele não deixa de andar de moto. Pequenininho, tudo. Sabe, eu falo para a Flavinha que eu lembro da Flavinha com uma madeira na mão. Flavinha do Alceu. Sabe? Que legal. O Beto, que já nos deixou, que Deus já o levou para a glória. Isaías, Beto, o Caio. Todo mundo. Manassés, acho que devia Não ser. lembro do Manassés, não lembro. Eu lembro dessas pessoas. Aquele irmão da Flavinha, que eu não lembro o nome dele, também não frequenta mais a nossa igreja. E eu vinha para a escola dominical e o seu Silvestre era o professor. Seu Silvestre. Essa Seu foi uma Silvestre. figura emblemática. Né? Aqueles que tiveram contato Duro. com ele. Ele chegava na escola dominical, era garotinho. Não sei se era 5 minutos, 1 minuto para falar de futebol. Ele dizia, A aula dele começava assim? Ponte Pretano, né? Ponte Pretano. O pessoal falava, sou Silvestre era corintiano. Não, sou Ponte Pretano. Eu falava, gente, Ponte Pretano? Eu sabia que era um time de Campinas, mas que esquisito, né? E aí, mas acabou. E era um rigor. Aquele era um presbiteriano raiz, posso dizer assim, né? E ali na escola dominical, eu me lembro de 1 ou 2 vezes o seu Moisés, eu fiz aula também com ele. Eu tinha 6, 7, 8, 9 anos. Não, de 7 a 11 anos, nessa época que eu vim para Rio Preto. E foi quando a sementinha foi plantada, né? Aí nós mudamos para Monte Aprazível, eu frequentei a igreja presbiteriana lá em Monte Aprazível. Ah, é mesmo? Eu ia todo domingo, eu ia na escola dominical. Aí quando eu vim para Rio Preto, fiquei 2 anos só em Monte Aprazível, de volta, né? E vim para Rio Preto Isso com já 15 casado? anos. Ah, não, com 15 anos. 15 anos. Aí vim para Rio Preto. Aí fiquei, minha avó Davina queria que eu ia na igreja, até paquera na igreja ela arrumava para mim, viu? Para eu, né? Aí eu falava assim, não, vó, eu vou. Aí aos poucos, você sabe como é que é, né? O clube, a turma, eu fui me afastando da igreja, né? E deixei de frequentar a partir dos 16 para 17 anos. Aí fui para os Estados Unidos, deixei de frequentar a igreja. Aí veio cursinho, faculdade, de vez em quando, para agradar a minha avó, né? Eu vinha para Rio Preto, ai, Bruno, tem não sei o que na igreja, eu vinha uma noite com ela ou outra, para assistir um culto, outro, e deixei. Aí depois da faculdade, né, no 2º ano da faculdade, eu já comecei a namorar a Sandra. Isso lá em Rio Claro, Em né? Rio Claro já. A Sandra então era aquela católica, né? Católica, assim, gostava da igreja, ela falava que gostava, mas achava muito devagar. E ela fazia também faculdade? Fazia faculdade, eu fazia ecologia, ela fazia biologia. Ela é bióloga formada, não exerce, mas chegou a dar aula de biologia por 11 anos. E aí nós fomos para São Paulo, mais 2, 3, 4 anos em São Paulo, depois para Araçatuba, Birigui, Araçatuba. Aí em 90 eu voltei para Rio Preto, que aí o Pedro já era pequenininho, eu consegui voltar para Rio Preto, Sandra estava grávida do Bruninho já. E aqui em Rio Preto, minhas irmãs frequentavam uma outra comunidade, igreja, né? A Cizinha não, né? Cecília. A Cizinha veio 6 meses depois de mim, também que ela morava em Birigui. Aí a Sandra foi com a minha tia, com a minha mãe, numa igreja, eu acho que lá na avenida, perto do shopping, chamava Projeto Vida, se não me engano. Ou minha irmã levou, eu sei que a Sandra foi 2, 3 vezes com a minha mãe, minha tia, mãe do Toninho, acho que a Cecily também e tal. Aí a Sandra falou assim para mim, gente, essa igreja evangélica, ela é calorada. Nossa, eu sempre achava que a igreja católica era muito fria e tal. Eu gostei. Vamos também lá na igreja tal? Eu falei, não. Se você gostou, você vai na minha igreja. Ela falou, tua igreja? Você tem uma igreja?
Aí eu contei essa historinha rapidamente para ela, né? Aí conversando com a minha avó viu a oportunidade e falou assim, Bruno, tem um pastor novo que começou, o primeiro culto dele foi domingo passado, você vai adorar o pastor, falou para mim assim. Ele chama Watterson. Aí no segundo domingo eu fui com ela na igreja, com a Sandra, Olha né? Porque eu só. falei para ela, então você vai na minha igreja. Ela foi pra igreja. Isso já foi em 98, mais ou menos, assim, o Watterson? Foi 96? antes um pouco, 96? 97, Ah, por aí, 97, por aí. Aí a Sandra, puxa, o pastor foi. Então é aquela coisa, né? Você volta, senta na cadeira do culto lá, o pastor tem uma mensagem, você fala, parece que ele falou só para mim, papai ninguém. Sabe aquela coisa assim? Preparou uma mensagem para mim, não me conhecia. Aí, eu gosto de contar essa história porque eu sempre me lembro disso. Aí eu falei, nossa, gente. Ela falou assim para mim, você gostou? Eu falei, gostei muito. A minha avó, ai, você viu que bacana tal. Vocês vão vir domingo que vem? A Sandra falou assim, vamos voltar domingo? Eu falei, lógico, vamos sim. Aí no domingo, arrematou aquela mensagem para mim. Aí chegou na porta da saída, eu cumprimentei o pastor Bastos e falei assim, pastor, o senhor está sendo o motivo para eu voltar para a igreja. Ele, muito obrigado, tal. E guardou aquilo. Aí eu fiz o catecúmenos, tudo mais, aí ele me chamou depois e falou assim, sabe aquele dia que você falou que eu fui o responsável para você voltar para a igreja? Eu deixei quieto. Mas hoje você entende que eu fui apenas um instrumento de Deus para você voltar, como qualquer outra coisa ou outra pessoa poderia ser? Eu falei, exatamente, pastor. E que de benção, lá para né? cá eu não saí mais da igreja, né? A Sandra, então, não precisa nem falar, tanto que ela É envolvida é em tudo, né? envolvida e apaixonada pela igreja, pelas Que atividades da bênção. igreja. E é algo assim também interessante, né? A sua avó, né, Davina, Sim. essa figura também que da nossa igreja, né? A Tanto gente tem algumas fazia. pessoas que, né, seu Moisés, são bem representativas, né, Sim. para a história da nossa igreja. Seu Moisés, o próprio seu Silvestre, também. Eu me lembro de tantos outros também, na época, o seu Zé de Freitas, era tudo aquela época. Ismael. O seu Ismael. E Ismaelzinho, né, que é o irmão da filho, Flávia. Irmão da que eu Flávia. lembrei, Esse, tava tentando- Ismaelzinho, exatamente. O vô do neto, seu... Seu Antônio. Não. É, Marido da dona Cleide? Oh, meu Deus. Me fugiu o nome dele agora. O pai do Júlio. Manuel. Seu Manuel. eu conheci também. Todos daquele tempo que eu me lembro tão bem. Ô, meu irmão, fazer só uma observação que é tanto tempo, né, na igreja e aí a gente, às vezes as pessoas de fora pensam, mas não é toda vez a mesma coisa? Não é sempre igual, né? Não é sempre... Eu vou ser sincero, é sempre igual. Só que é uma situação que alimenta, a gente não consegue, depois que conhece Cristo, não consegue mais parar. E aí parece que é tão rápido, olha aí quanto tempo que eu já tô. É igual, mas é diferente, né? Não, mas não, é igual, mas é uma situação que eu não consigo explicar, né? Mas já que nós estamos falando de meio ambiente, é que nem o ar que você respira. Se não fosse igual. Não é mesmo? Quando é diferente, a gente até fala, Acho olha, que estranho, acho né? que Deus é assim, é tão necessário quanto o ar que nós Nossa, eu não, respiramos. a gente... Se não mais, porque isso é criação dele também. Também. se Deus Glória a permitir, Deus. eu pretendo ficar mais tempo que o senhor lá, viu? Você está me chamando de senhor mesmo? Então volta aqui, vai. Gustavo, Vamos lá. Você vai ter que viver Socorro, muitos Gustavo. anos. Ele está me chamando de senhor também. Ai, Olha, isso aí. assim, eu tô muito feliz com essa conversa por vários aspectos, né? A gente até relembrando aqui um tempo de história antiga da minha vida, também é um assunto que eu gosto bastante. E isso tudo trazendo para debaixo, num local que deve estar mesmo, né? Debaixo dessa soberania de Deus, reconhecendo Ele como Senhor e dono de todas essas coisas, dono da história, das nossas vidas, do meio ambiente, né? Que a gente precisa ter esse De toda a cuidado, essa criação, atenção né? de toda a criação. Eu assim, creio que a gente conseguiu, de alguma forma, também estar trazendo isso e a importância disso para a nossa igreja, para aqueles que estão assistindo, né, ou tendo acesso aí por áudio desse conteúdo. Não sei se a gente tem mais algo, até moto também falamos. Entramos no assunto de moto porque o Felipe veio de moto. Fazia tempo que ele não andava de moto, pelo menos. Que Ele tava hoje meio ele chegou de traumatizado, Bruno, que ele andou caindo aí. É mesmo? E aí ele tava meio reticente, dar uma... Nem falava mais de moto, né? Aí hoje ele mas voltou com tudo esse passa, assunto. né? Tudo passa. Tudo passa, a gente sabe que nada Aquela é pra sempre de aceleradinha não a andar. mais. E eu... mas nem foi, eu tava devagar quando eu caí.
eu não consigo parar de andar de moto. E agora tem mais uma ainda. Então. Conseguiu a outra Deu moto? certo. Deu certo? Ah, meu pai. Rapaz, Vamos orar por você, irmão, para que você não tenha mais nenhum acidente e continue Por andando de favor. moto, porque realmente é gostoso. Eu sei que é gostoso. E Ele falando queria em comprar oração, a minha moto. Ah, é? Aí ficou patinando, andando de lado e... Não, mas eu mas não a quero que tua você moto- vende, porque a mas a sua tua você vai moto andar é comigo. outro- É outro rolê, né? A moto É. dele... Tem que ter esse tamanho pra andar naquela moto também. Tem que ter. Tem que ser desse naipe aí, ó. Andar tudo de preto, né? Pra Acima andar com de ele... Mas né? eu não insisti, porque eu quero andar com você. A gente vai andar junto agora. Nossa, né? tô me sentindo tão deslocado agora. Mas eu vou aqui, te dar uma rapaz. moto pra você andar também. Oh, obrigado. Ah, Você ganhei já tem uma a tua moto, também. rapaz. Olha Você só. tem a Cadê sua que eu moto? Você tem a já. tua também, quer fazer graça? Vamos arrumar uma moto pro Bruno agora. Ah, sim, eu não tenho, realmente eu não tenho. Ô, Bruno, você falou de oração, né? De orar pelo Felipe. Como a gente sempre faz aqui, a gente pede para o nosso convidado fazer uma oração. Com Uma gosto. oração pelo nosso projeto, né? Pelo podcast e pelas pessoas que estão acompanhando, assistindo aí, para que sejam abençoadas. Eu não sei se o Felipe ia falar alguma coisa Não, mais, não? não, tá tranquilo. Já estamos caminhando, então, para esse desfecho. Então a Então gente vamos pede, orar, irmãos. vamos orar, então. Senhor, meu Pai amado, eu quero te agradecer por esse momento, esse dia aqui, essa oportunidade de trazer essas informações para os irmãos aqui do podcast, o reverendo Robson, o Eduardo, o Felipe, o Gustavo, o Fábio. Peço, Senhor, a sua bênção sobre eles e sobre esse projeto tão importante, informativo e que contribui bastante no dia a dia das pessoas e, em especial, no cuidado e na manifestação da Tua palavra, Senhor, Amém. daquilo que o Senhor tem para a Tua igreja e para o Teu povo, Senhor. Peço a bênção para que realmente eles continuem dessa forma aqui e que seja cada vez mais instrutivo e mais do Senhor para as nossas vidas, Pai. Amém. Assim, eu queria também pedir por essa semana, pela EBF que está começando na nossa igreja, que o Senhor abençoe todos os irmãos e que não nos falte, Pai, a Tua palavra e que nós conheçamos cada vez mais do Teu amor e da Tua misericórdia para as nossas vidas. Amém. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Eu que É uma agradeço, satisfação irmãos. assim muito grande mesmo, né, para mim, creio que para nós todos, né? Com certeza. Eu que agradeço a Bênção. paciência de vocês em ouvir aqui tanta conversa, né? Mas se valeu um pouquinho, eu fico mais agradecido ainda. E eu penso Foi que bênção. haverá outras oportunidades aí para a gente poder compartilhar um pouquinho mais, né? Com Um certeza. tema muito importante, acho que, né, a gente deve abordar outras vezes. Eu creio que seria Sim, muito importante. vai ser sempre uma alegria, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Felipe, tudo certo? Só agradecer, Bruno, muito obrigado, viu? Eu tenho você como um amigo ali na igreja, sempre gostei de conversar e você Obrigado. tá aqui hoje, pra mim, é muito bom. Recíproca é muito verdadeira. Eduardo, tudo certo? Tudo certo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe, reverendo. Bênção demais. Muito Obrigado, bom. Eduardo. Vamos voltar naquele rancho, hein? Vamos sim. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve com a gente. Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus. Um abraço, gente.